cura de uma mulher enferma. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Durante 12 anos, esta mulher sofreu de uma hemorragia crônica. As consultas aos médicos tinham somente aumentado sua dor, acabando com o seu dinheiro, deixando-a pior do que estava quando tudo começou. Havia tentado tudo. Poderia ter se tornado uma pessoa irônica e cínica, mas foi então que ouviu falar sobre Jesus. Aproximou-se de Jesus de modo diferente. Veio por trás dele e tocou a borda de suas vestes, esperando que ninguém, inclusive Jesus, notasse. Não sabemos se ela se sentia inferior demais para falar com ele, ou se tinha medo de se aproximar porque era considerada impura, ou ainda se estava preocupada com a impossibilidade de se achegar-se até Jesus por causa da multidão que a cercava. O texto só diz que tinha uma enorme fé na pessoa de Cristo, crendo que apenas tocar em suas vestes mudaria a sua vida, e ela estava certa. A passagem deixa claro que seu corpo foi curado no momento em que tocou em Jesus. Mas isto não era suficiente para ele. Jesus queria lhe dar mais. Ele parou subitamente e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram espantados. Do que o Senhor está falando? Ele só enxergava a multidão, mas Jesus olhava para cada indivíduo. Poder havia saído dele, ainda que esse poder não tivesse esgotado. A cura não havia sido completa. Ela era mais do que um corpo com hemorragia. Era uma mulher em necessidade. Quando essa mulher entrou em contato com Deus, ele e ela souberam o que aconteceu, mesmo que ninguém mais tivesse percebido. Jesus não se moveria dali enquanto ela não se aproximasse dele. A aproximação da mulher teve 3 aspectos. Ela veio para a frente, trêmula de medo, caiu a seus pés e disse-lhe a verdade. Jesus deu-lhe uma resposta em 4 partes. Filha, chamou-a de filha, assegurou-lhe que seu corpo havia sido curado pela sua fé, não por ter tocado na roupa de Jesus. Mandou-a embora livre de ansiedade. Falou para ela: vá em paz. E de alma curada, ela foi salva. Entre a cura de um homem endemoniado e a ressurreição de uma menina morta, a situação daquela mulher poderia ter sido considerada de menor importância segundo a avaliação humana, mas não segundo a de Cristo. Ele parava e ajudava a todos.